Olá, olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do seu podcast favorito, Chave Mestra Podcast. Eu sou a Damaris, a sua host de hoje, e olha só onde nós estamos. Gente, nosso estúdio mudou. Estamos aqui na Bienal do Livro, na maior feira literária da América Latina. E trouxemos aqui os nossos autores para que eles possam divulgar ainda mais o seu conhecimento, o seu trabalho e aproveitar essa energia contagiante que é a Bienal do Livro. E hoje eu estarei entrevistando uma super autora, que ela tem aqui 2 livros publicados e é só o começo. E a gente vai falar sobre esses 2 livros. Principalmente esse aqui, ó, O Caminho do Empreendedor. Como transformar seus sonhos em realidades. Muitas pessoas têm sonhos e poucas pessoas tornam realidade. Como que a gente faz isso? Esse aqui é o seu manual. E hoje nós vamos falar com a Daiane Pimentel. Ela que é filha de Deus, da Marli, do Dari Pimentel, irmã da Karine, da Luciana. E não sei se agora já é esposa, porque quando ele foi lançado, né, era noiva do Adriano. Ela é mentora de posicionamento, ela vai contar isso pra nós. Empresária, escritora, coach publicitária, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina. São mais de 12 anos de carreira, então se prepare para você adquirir muito conhecimento aqui. Você precisa realizar os seus sonhos. E o título do capítulo dela é o seguinte: o poder das redes sociais para criar valor para a sua empresa. Eu estou sedenta por esse aprendizado e eu quero convidar você a pegar o seu papel e a sua caneta para a gente começar esse nosso episódio. Olá, Dai, tudo bem? Tudo bem, Damaris? É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pela sua participação em mais um podcast, né? Essa aqui é cheia de conteúdo, então já participou de alguns podcasts conosco e hoje trouxe aqui um pouco mais da sua experiência para contar, ainda mais agora depois de ter lançado, né, o livro e ter passado um tempinho, como isso tem repercutido. Então, repercutido. Queremos ouvir tudo sobre você, mas queria que você começasse aqui se apresentando, se for possível. Já falei um pouquinho aqui da sua trajetória. O que mais que o pessoal precisa saber de você? Boa tarde, bom dia, boa noite para a hora que você estiver ouvindo esse podcast. Eu sou Daiane Pimentel e eu sou apaixonada por pessoas. Estou aqui na Chave Mestra com uma alegria de estar aqui novamente com vocês, né? Já gravamos aí alguns podcasts do Caminho do Empreendedor e do Marca Humanizada, que é meu segundo livro, né? O Marca Humanizada, ele vem de uma proposta que evolui muito do texto que a gente tem nesse livro, né? Porque é um capítulo dentro de um outro livro. E falando um pouco sobre mim, então eu sou apaixonada por pessoas, por trazer o propósito delas através da comunicação, né? Sou publicitária, sou filha de Deus, né? Sou amada. E hoje eu enxergo muito a minha trajetória, né, como empresária, mentora, autora, buscando trazer como que a gente pode criar um diferencial através da nossa própria essência, nossa própria marca pessoal. Então, muito do que a gente vai falar aqui hoje é como a gente usar quem nós somos para agregar valor para a nossa marca. E antes de entrar nesse conteúdo, eu fiquei curiosa para saber, porque você já tem 12 anos de experiência, mas você parece tão novinha. Como que você entrou nesse caminho, nesse ramo? Esse livro ainda é um pouquinho, já faz 3 anos que a gente tem. Ou seja, são 15 anos, já são né? 15 anos hoje. Verdade. É só o rosto de novinha mesmo. Mas essa minha história começa logo após a minha saída da escola. Eu já entrei na faculdade, já comecei a cursar Publicidade e Propaganda na Universidade Federal de Santa Maria. Você sempre soube que queria esse ramo? Eu sempre soube. O que aconteceu foi que no segundo ano da escola, eu achei que eu queria química. Aí eu fiz vestibular e passei. E aí depois, no terceiro ano, eu troquei de ideia, porque a minha irmã já fazia design. E aí a gente é muito parecida e eu comecei a entender, e ouvindo ela também, acho que tu vai se dar melhor com algo que tenha português, né? Que envolva a cultura que você gosta. Então, eu fui para a área de comunicação social e habilitação publicidade e propaganda, e com certeza foi a escolha certa. Então você entrou na área, mas aí no meio do caminho falou, não, peraí, não sei se é exatamente isso que eu quero, e foi tentar química. Não. Eu fiz vestibular para testar. Ah, entendi. E aí, para testar, para ter experiência, então eu gosto de ter essa segurança. E aí, no último ano da escola, no terceiro ano da escola, entendi. aí quando eu estava habilitada realmente para ir para a faculdade, aí eu já tinha escolhido a minha profissão
que seria publicidade e propaganda. Muito bacana, muito bacana. Você teve alguma influência na sua vida para ir para essa área? Você falou da sua irmã que é designer, né? Uhum. Também, mas e os seus pais? Eles também estão... Não, inclusive foi uma não influência, porque eu até comentei fazer alguma coisa em relação à engenharia, né? Sim. A área do meu pai, e ele disse, acredito que você não vá gostar, e aí realmente não seria o caso que eu gostaria. Muito bacana. E o que te inspirou a trazer esse conteúdo aqui no livro O Caminho do Empreendedor? Então, quando a Chave Mestra me convidou para fazer parte dessa obra, eu já estava desenvolvendo o meu outro livro, Seu né? livro solo. Porque na minha trajetória, eu vou contar um pouquinho mais sobre isso amanhã na palestra, mas eu vim de uma área, então, que é super da criação e que a gente trabalha em agência, né? Então, eu já era empreendedora, já tinha o meu estudo, fui docente por muitos anos, né? Tu falou para eu falar da minha carreira, mas eu vou falando aos poucos. Gente, docente! Então eu me formei em publicidade e propaganda, então depois eu fui para a área da docência, aí eu empreendi, eu era consultora, mentora, e aí fui criando meu próprio método. Por quê? Porque a gente estava vivendo uma transição na comunicação lá por volta de 2017, em que a gente estava indo muito para uma comunicação plenamente digital, e a gente tinha agências que eram muito tradicionais ainda. Então a minha agência veio para trabalhar exclusivamente marketing digital, né? Então toda essa história naquele período fez os meus estudos buscarem como que eu ia trazer os empresários para frente dessas marcas. Por isso que é marca humanizada. Tu traz a tua humanidade para a tua empresa. E aí aqui nesse livro, ele é um compilado de assuntos desde financeiro, RH, tem todos os pilares, né? E dentro do pilar do marketing, eu quis trazer o poder das redes sociais para agregar valor para sua marca. E dentro do capítulo, então, eu falo como que ele faz isso, né? Que a gente vai entender que é firmar nos seus valores, né? Gerar vínculos emocionais, ter então essa humanização a partir da presença digital. Interessante, porque hoje se fala muito, eu acredito depois da pandemia, depois de 2020, de 2021, começou-se a falar ainda mais sobre redes sociais, mas você já estava nos primórdios, 2017, 2018, então você tem realmente uma bagagem. O que você acredita que mudou de lá para cá? Muita coisa evoluiu, né? A gente pode pegar como exemplo toda a parte do posicionamento digital de influenciadores e de empresários que trabalham com cursos, mentorias dessa área plenamente digital, o seu posicionamento. Então a gente conseguiu perceber que essencialmente eles trabalham com o digital. As pessoas falam, eu quero trabalhar com o digital, mas o que é o teu trabalhar com o digital, né? Tem muito espaço aí no meio, né? Então a nossa empresa sempre foi focada em criar um posicionamento através completo, 360, no on e no offline, né? O que acontece é que naquela época a gente tinha uma transição, por exemplo, os teus pais não tinham Instagram, hoje eles têm. Sim. Então na época da pandemia se teve uma intensificação do uso das redes sociais. Então aqui quando esse livro foi lançado, a gente tinha ainda muita coisa. Se tu comparar 2023 com 2025, né? Sim. A gente tem muitas mudanças, inclusive. E aqui eu trago basicamente o que hoje as pessoas estão se acostumando mais. Então, assim, você sabe que você precisa... se você empreende, você trabalha com isso, você precisa estar presente nas redes sociais, você precisa gravar vídeos, tirar um tempo para produzir conteúdo, porque isso não é algo mais que você escolhe. Se você quer estar no digital, você precisa. E eu acredito muito que isso se tornou mais visível após a pandemia, com certeza. Hoje, o pessoal fala que a empresa que não está no digital, ela tem uma grande tendência a fracassar, a falir até mesmo. Você concorda com esse viés? Você acredita que as empresas, o que elas perdem por não estar nas redes sociais? Claro que todo nicho a gente precisa avaliar de maneira específica, né? Por exemplo, se você tem hoje uma empresa que, por exemplo, é uma empresa do varejo, né? Você vai ter nuances do seu atendimento e tudo mais. Mas quando a gente fala de marca, a gente precisa ter clareza
o quanto que a minha marca está gerando sentimentos, quais sentimentos eu estou gerando. Então, quem não está jogando o jogo do digital, digamos assim, está refém àquela imagem baseada somente na experiência do produto, a física, né? Então, o que acontece hoje é que quando a gente tem um posicionamento voltado para criação de valor, né? Trazer qual que é o seu diferencial, como que você hoje estrutura a sua empresa para que ela seja diferente realmente na entrega e o quanto que isso está sendo mostrado lá na frente, eu gosto de revelar que você tem duas opções, né? Ou você é igual a todo mundo, ou você mostra o que faz você ser diferente. E o digital te permite isso, né? E como que a pessoa consegue mostrar que é esse diferente? Você acredita que todo mundo sabe o seu próprio diferencial? É fácil para eles reconhecerem em si próprios essa diferença? É exatamente esse o desafio, né? Porque eu sempre falo assim para a pessoa se perguntar quem ela é realmente, no sentido de, ok, o que faz você estar aqui me vendendo essa xícara ou eu estar vendendo essa xícara, por que vou escolher você, se é o mesmo produto? Sim. Então, a resposta do diferencial que você está falando é você mesmo. Por exemplo, eu vou escolher a Damaris porque a Damaris eu conheço há mais tempo. Então, acho que a xícara dela vai ser mais confiável. Sim. Não, eu vou comprar da Daiane porque a Daiane explicou melhor essa xícara, como ela funciona. Funciona, né? Exemplo. Sim. Então, o que acontece? Quando a gente não sabe como se posicionar, a gente tem que voltar para nós mesmos e entender o que nós somos, o que nós temos de bom, né? Eu sou comunicativa, eu sou uma pessoa mais tímida, não, eu tenho habilidade nisso. Então, usar o que você tem, os seus dons e talentos para se comunicar e trazer um diferencial a partir da sua própria presença. Então, por isso que humanizar a marca é gerar essa conexão. Por exemplo, se você falou muito rápido e eu me incomodo com uma pessoa que fala rápido, eu não vou gostar, entre aspas, não vou gerar conexão. Não gostei dela, não sei, não quero comprar essa xícara, vamos em outro lugar. Agora, se não, ela falou tão calmamente, gostei, ela me deu atenção, é o teu jeito de ser. Tu pode ter sido treinada da mesma forma, mas é você. Então, o que eu quero que as pessoas entendam é assim, ninguém é igual a ninguém. Então, o seu diferencial está aí. E como que a gente pode levar isso para nossa marca para que isso seja realmente um diferencial competitivo? Eu acho que isso aqui a gente consegue quebrar muitos tabus, porque quando a gente pensa em diferencial, pelo menos o que me vem à mente, eu tenho que fazer uma pesquisa muito grande daquilo que tem no mercado para eu conseguir fazer algo diferenciado. E agora você trouxe uma chave, né? Sim. Que é simplesmente o que você já tem em você. Você não precisa adquirir, nossa, eu quero fazer isso porque isso vai ser diferente do mercado. Não, já tá dentro, só tem que olhar para dentro. Isso. Mas é difícil. Você precisa primeiro estar aberto a olhar para você, né? Então entender como que eu sou. Isso exige autoconhecimento, total. Eu acho né? que essa é a palavra, né? Autoconhecimento. E após essa jornada, porque eu não digo que é uma jornada que começa e termina, ela é contínua, né? A gente está nessa jornada há muitos anos. Então, exige autoconhecimento, exige verdade consigo mesmo. Por exemplo, eu dou a mentoria há muitos anos e ajudo os empresários a descobrirem isso, né? Então, por exemplo, quando a pessoa vem para mim e fala, eu não quero gravar vídeos, eu vou perguntar por quê, mas primeiro eu não vou começar com isso, eu vou entender qual que é o sonho dela, o que ela quer, o que ela busca, qual que é a visão de futuro dela, para que ela possa me trazer já muito dos seus sonhos ali. Porque o que acontece? Por que as pessoas travam? Porque elas têm o sonho, mas elas não acreditam que a partir do que elas... da própria visão que elas têm, Sim. que isso é possível, sem as pessoas certas, né? Sem um caminho, uma jornada. Mas com o autoconhecimento você vai conseguir ter respostas, né? A partir do seu próprio jeito de ser. Né? Então, quando tu me pergunta, por exemplo, como que eu vou descobrir o que eu tenho de bom, você pode, uma chave talvez seria você entender o que você gosta. Quando as pessoas falam de você, por exemplo, eu gostei muito da Damaris. A Damaris, ela foi simpática, ela me atendeu, ela cuidou de alguns detalhes que eu pensei que não seria importante e foram. Então, assim,
o jeito de você se portar, né, com qualquer pessoa diz muito sobre você. E claro, né, isso é baseado do nosso mundo de crenças, né? Precisa se estudar muito o que formou a tua pessoa. Então, a Damaris me recebeu super bem, ou a Damaris não me recebeu. Talvez ela tenha um bloqueio ali, né? Talvez ela foi mais tímida porque tem um bloqueio. Então, quando a gente tem uma dificuldade, e todos nós temos, a gente precisa identificar a raiz disso, né? E parece que a gente não está falando de marca, mas a gente está falando de marca. Não, mas eu tô aqui me questionando, porque eu acredito que esse é o maior diferencial. Tem muitas empresas, muitos lugares, tem muitos mentores, Sim. mas muitos também que vão só para a parte técnica, tática. Então, vou pegar esse gancho, esse exemplo que você trouxe. Ah, não quero aparecer. Não tem problema, eu vou te ajudar, vamos gravar assim mesmo, sem querer, tipo, sem tentar entender e ajudar de fato aquela pessoa, sem entender que tem muita coisa de mentalidade, questões emocionais que estão por trás. Você chegou a fazer algum tipo de curso, mentoria, treinamento, foram os livros? Como que você aprendeu e teve essa clareza sobre a mentalidade? Sobre mentalidade especificamente. Especificamente. Mentalidade eu digo que é como um músculo, né? Você tem que treinar ela. Então, dentro da minha jornada, faz mais de, talvez, uns 5 anos, basicamente, assim, uns 4, 5 anos que eu venho desenvolvendo, né? Toda essa jornada de ampliar a nossa visão, de buscar as pessoas certas, né? Então, como mentora, não tem como eu não ter mentores também. Então, toda essa parte, ela é muito importante para que você consiga alcançar os seus objetivos. E entendendo o autoconhecimento puro, assim, de eu entender o que eu sou, o que Deus me deu de dons e talentos e usar isso, né? A comunicação, por exemplo, a habilidade de trabalhar com isso, eu tenho certeza que é um dom que Ele me deu, né? Então, quando eu escolhi a minha profissão, que foi a primeira pergunta que você fez, hoje eu entendo que não poderia ser outra coisa, né? Mas às vezes as pessoas não vão diretamente no caminho e precisa se entender dentro disso ou buscar algumas respostas que existem ali. Minha dúvida foi justamente essa, porque como profissional não tem dúvida que você é muito competente. E eu acho que um grande diferencial que eu vejo nas pessoas quando elas falam sobre mentalidade. Quando você consegue mentorar ou mentorear alguém e conseguir olhar não só o sintoma, mas o que está por trás do sintoma, você resolve muito mais do que aquele problema, sabe? Sim. E aí eu fiquei curiosa para saber de onde que era. Mas então, essa sua jornada de autoconhecimento começou nos últimos 5 anos? Sim, além de publicitária, empresária, mentora, eu também sou coach, né? Então, eu tenho esse trabalho de buscar a raiz né, da história da pessoa e assim, então, quando eu tenho um aluno, um empresário, um cliente, né, um mentorado na minha frente, e ele me traz... Na verdade, eu consigo entender muito só de conhecer, olhar nos olhos das pessoas, eu já consigo entender algumas coisas. Consegue né? decifrar, né? Sim, são dons, né, que a gente tem às vezes. Então, quando a pessoa... Ela não precisa me dizer que tem vergonha de fazer vídeos, eu sei, né? Eu sou de olhar pra pessoa. Então, assim... Tem muita coisa que a gente pode desenvolver. Eu tenho uma agência de comunicação, né? Então a gente trabalha com marca, a gente trabalha aí com posicionamento digital e eu passo todos os dias com esses desafios de trazer para os empresários eles se desafiarem, eu pegar na mão deles, né, e dizer, olha, faz assim, mas conhecendo porque eu conheço a essência deles, né, é muito diferente de você pegar uma pessoa que está ali fora, parar alguém que está aqui na Bienal e falar quais são os problemas ou o que ela busca. Não, mas quando você se abre, né, e eu tenho essa abertura, eu consigo, com certeza, entendendo a tua história, os teus objetivos profissionais, te direcionar para isso, né? Hoje você atua em relação à sua mentoria e à sua agência. É meio a meio? Você está mais focada em 70-30? Como que está hoje a sua atuação? Hoje a gente tem, eu digo que não poderia nem ser meio a meio, né? Porque hoje eu tenho uma agência, então, né, que eu comando ela. Eu trabalho com mentoria individual e esse ano eu lancei uma plataforma de educação continuada. Então a gente tem grupo, né, também com outros mentores que vão trazer isso em diversas áreas de conteúdo. Por exemplo, é como o livro Caminho do Empreendedor. Você vai ter alguém que vai trazer sobre vendas, sobre finanças, porque eu entendo que são 6
na minha plataforma existem 6 pilares que a gente trabalha no negócio para que a gente tenha sucesso, né? E entendendo que uma marca humanizada, né, porque ele nasce desse método, ela precisa trazer verdade. Então, se eu estou com um problema na gestão de pessoas, como que eu vou humanizar minha marca fingindo que está tudo bem? Então, eu preciso resolver todos esses problemas, sempre estar com esse olho aberto para o negócio, né? Então, com certeza, hoje, na minha vida profissional, eu me divido entre agência. Eu não vou te saber dizer quantos por cento, porque são fases, né? Como esse ano eu lancei a plataforma Educação Continuada, eu selecionei bastante os meus mentorados. Então, eu diminuí minha mentoria individual bastante para atender em grupo. E tem outros projetos nascendo aí, outros livros e tudo mais. Então, é bastante coisa, né? Mas, claro, eu quis, por exemplo, trazer com que cada pessoa que tivesse contato com o método pudesse ter alguma solução para ele. Então, hoje tem o livro do Marca Humanizada, tem o curso online do Marca Humanizada, tem a mentoria individual, que é diretamente comigo e super personalizada, daí a gente vai analisar bastante o teu negócio, e também tem a plataforma que vai envolver mais áreas de conteúdo. Né? Gente, e olha, me desculpa, mas você parece tão jovem e ela tem tudo isso, gente. Eu tô aqui chocada, tô impressionada. Como que pode ter tanta sabedoria e ser tão jovem assim? Obrigada. Sei que você não tá tão jovenzinha, mas a aparência né? Às vezes, essa questão de aparecer mais jovem do que você realmente atrapalha ou você não tem problema? Eu trabalho minhas crenças, né? Então não atrapalha. Mas no começo da minha carreira, com certeza. Eu não gostava que me chamavam da menina do marketing, né? Hoje eu dou risada, porque eu sei que eu não sou uma menina, né? Sim. Eu sou, claro, com certeza, uma filha amada, mas hoje é muito sobre como que você se vê, né? E isso parte do autoconhecimento, de uma musculatura emocional. Então, assim, hoje que a gente tá ficando velha, a gente adora que chamam a gente de novinha. Mas que bacana. Eu gostaria de saber um pouco mais dessa sua plataforma. Uhum. Você falou que lançou agora, que tem 6 pilares, você tem outros mentores trazendo outros conteúdos, né? Sim. Em relação a, vamos dizer assim, qual que seria a jornada ideal para alguém que quer começar a entrar em contato com você? Normalmente, o ticket mais em conta costuma ser aí os livros. Sim. Qual que é a pessoa que está começando a empreender agora? E eu quero começar a entender um pouco mais sobre isso. Qual que é o primeiro passo? Então, depende muito do teu tempo de disponibilidade. Então, por exemplo, eu acho que isso é um principal pilar quando a pessoa tem que escolher uma solução, né? Porque uma coisa complementa a outra, com certeza. Se tu abrir o livro, se tu adquirir o livro e você ter contato com o que tem aqui, você vai fazer... Tem exercícios, ele é um guia, ele é muito prático. Na mentoria, você vai ter o acesso a mim, né? Que vai te ajudar vai pegar na tua mão, como a gente fala, né? Então, assim, se você é empresário e você já tem um negócio que você não sai do lugar e você precisa que alguém te leve, te acompanhe, né? Então você vai precisar de uma mentoria individual, né? Se você tem essa disponibilidade, se você quer realmente isso. Se você quer conhecer o conteúdo, você vai para o livro ou para o curso online, porque o curso online você vai aprender, eu vou estar te explicando, né? Então no curso online você vai ter esse conteúdo baseado, né, nesse conteúdo do livro, mas em vídeo, em curso, né? Então é super acessível, né? Tanto o livro quanto o curso são preços bons, né? São um ticket mais baixo. E a mentoria individual, ela é um acesso direto. A plataforma, eu diria que você está buscando uma ajuda geral, digamos assim. Você quer uma ajuda menos específica, mais genérica, digamos assim. A gente fala sobre marca pessoal, a gente fala sobre oratória, a gente fala sobre inteligência emocional, a gente fala sobre área comercial. Então, dentro disso, eu convido mentores que fizeram parte da minha jornada para ensinar também. Mas é aquela questão, né? Você tem um acompanhamento em grupo, né? Individual é 1 a 1. Então, qual que é a jornada que você se encontra? Com aquele tempo que é só nas horas vagas, ou é aquele tempo que você, não, agora eu quero me dedicar a isso, e aí a gente vai para uma mentoria individual que leva em torno de 6 meses, né? Que a gente vai ter um resultado aí bem bacana. Então depende da tua jornada, né? Depende da jornada, das condições financeiras e do tempo, né, da ajuda que ele precisa. Com certeza. Mas qual que é a principal dor das pessoas que te procuram hoje?
a principal dor é a criação de autoridade, né? Então a pessoa precisa gerar mais credibilidade para o negócio dela aumentar o ticket. Então todos eles são empreendedores? Todos, né? Dentro da agência a gente vai atender então empresas, né? A gente vai atender empresas e dentro das empresas a gente tem os gestores. Então tem todos os casos que a gente vai ter solução para que você seja cliente da agência, a gente cria o conteúdo para você, faz todo esse acompanhamento, assim como em mentoria eu vou te ajudar, dependendo da área, né, que você empreende, a você produzir conteúdo. Eu sempre falo que é uma cocriação, mesmo tendo agência ou não tendo, você precisa saber fazer. Então, hoje, na mentoria, principalmente porque a plataforma é algo mais aula mesmo, sabe? É um pouco diferente, assim. E a mentoria não, a mentoria é algo que a gente vai conversar, né? A gente vai entender a situação personalizada. Então, basicamente, vai depender disso. Perfeito, perfeito. Você deu um spoiler aí dos próximos passos, né? Tem outros projetos chegando. Quer contar um pouquinho mais pro pessoal? O que eles podem esperar? É para esse ano, é para o ano que vem? Boa pergunta. Depois vocês me agradeçem, viu? Como você percebeu, eu sou uma pessoa múltipla, faço muitas coisas ao mesmo tempo. Sim. Então, esse projeto novo, a plataforma me trouxe muita clareza sobre quem eu quero estar, quem que eu quero que esteja comigo, né? Eu tenho uma base muito, graças a Deus, assim, pessoas especiais, tanto clientes, quanto mentores, quanto amigos. Então, essa jornada que Deus me proporcionou de trazer os livros e estar aqui com vocês e colocar pessoas como vocês na minha jornada, me permite também inspirar outras pessoas, né? Então, os próximos passos envolvem também proporcionar mais experiências como a que eu tenho vivido para outras pessoas. Maravilha, então você já sabe que você tem que acompanhar a Dai para ver o que mais que ela vai estar aprontando nesses próximos dias. Você tem múltiplas formas de se conectar com ela. Nós vamos deixar aqui na descrição deste vídeo o @ dela, o Instagram, para que você se conecte, entre lá, adquira o Caminho do Empreendedor. Se você quiser especificamente mais sobre marca humanizada, ela tem o livro Marca Humanizada. Se você quiser saber, além de marca humanizada, além do seu posicionamento, da utilização de redes sociais, como que você pode usar essa ferramenta para potencializar o seu negócio, mas também quiser descobrir sobre gestão, sobre liderança, sobre finanças, esse aqui é um excelente manual. Você teve algum capítulo do livro que mais chamou a atenção? Você tem cara de ser uma ótima leitora. Obrigada. Teve vários, teve alguns colegas aqui que trouxeram algo muito bacana, deixa eu lembrar o nome dela, dentro do varejo, que dentro da minha experiência como publicitária, né, a gente sempre vai buscar, eu não vou lembrar, encontrar agora bem certinho o nome dela, mas me trouxe conexões importantíssimas, né? E dentro do que o livro trouxe, que eu mais gostei, assim, foram vários capítulos que eu gostei, né? A clareza de alguns casos sobre gestão financeira, sobre gestão de administração do tempo. Agora lembrei. Isso foi o que eu mais gostei, assim. Tem um capítulo aqui, que agora eu não lembro certinho o autor, mas ela trouxe muita clareza em como organizar o seu tempo, porque a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, o que é prioridade? E eu me encontrei muito nesse texto, gostei bastante dessa abordagem, e eu vejo que quando eu indico esse livro, geralmente é para pessoas realmente que têm muito a aprender em diversas áreas, né? E ele é muito direto ao ponto. Eu acho que isso é o bacana do livro, né? Não tem enrolação, não dá tempo, né? Não dá tempo de enrolar. Então, assim, tem vários capítulos de marketing também, tem muitas coisas, assim, que a gente consegue ir voltar naquele tema, né? Isso porque cada capítulo é um tema, então eu acho que ele é muito dinâmico, né? E eu gostei bastante dessa parte de ser dinâmico e, ao mesmo tempo, resolutivo. Você falou sobre esse capítulo sobre gestão do tempo e eu lembrei que, para quem já me assiste em outros episódios, eu, além de host, faço parte do time de selecionadores e eu trouxe alguns autores, encontrei alguns perfis, a Adriana é uma delas, mas você me falou e eu lembrei, quem falou sobre gestão do tempo é justamente a Daiane, a sua xará, só que ela é Daiana. Ela falou sobre
como otimizar o tempo e recurso a favor da produtividade. Aham. E realmente o capítulo dela também mexeu bastante comigo. Eu tava pensando aqui em como que você saiu... O que saiu primeiro? Foi o Caminho do Empreendedor ou a Marca Humanizada? Saiu Lançou- ou que eu criei? Que saiu primeiro. Isso. O que esse aqui produziu na sua vida e o que esse aqui produziu na sua vida de resultado? Isso é uma pergunta muito legal, porque quando a Chave Mestra me convidou para este livro, eu já estava desenvolvendo esse porque ele já era a base do meu estudo, eu já trabalhava ele em mentoria, ele só não era um livro. Uhum. Ele era um e-book, aí eu ainda estava desenvolvendo muito dele, porque são transformações. Para gente ter uma ideia, eu vou desenvolver a segunda edição e já tem muita coisa nova, né? Aham. Então, quando eu lancei este livro aqui, foi uma experiência fantástica, assim, porque foi meu primeiro livro, né? Primeiro eu pensei, me boicotei no começo, porque eu pensei, tu nem terminou aquele lá, como é que tu vai lançar outro? Ou descredibilizei esse, que é né, a minha história baseada no meu método. Então, quando eu criei esse, participei desse projeto, eu me senti autora para finalizar esse. Uau. Foi Ele te basicamente- preparou. Ele me preparou muito, é aquilo que você falou, que a gente falou sobre as nossas crenças e a gente entendeu quem a gente é. E aí, então, esse primeiro livro eu sou muito grata a ele porque ele me trouxe a minha identidade de escritora. Uau. Isso é muito importante eu falar aqui porque envolve outros projetos, né? Sim. E quando a gente escreve eu sou escritora e você tem uma obra, você acredita, né? Parece o sonho de muitas pessoas. E se eu for falar do meu sonho, eu nunca fui aquela pessoa, o meu sonho um dia era ser uma escritora. Tanto que por isso que eu me boicotei muito no começo desse. Eu fiquei anos com esse livro para ser lançado, porque eu não acreditava que eu poderia ser uma escritora. Quantas Olha. pessoas passam por isso, né? Milhares. Milhares, você sabe muito bem Eu disso. sei muito bem, eu tô pensando aqui, ó, fulano, eu já vou mandar esse podcast pra uns 7 pessoas já. Então, me fez acreditar que era possível, que eu sou uma escritora, sou reconhecida por isso, e daí, com certeza, esse livro nasceu com todo o gás que ele necessitava para terminar, né? Então, para eu me sentir pronta. A gente costuma falar que a coautoria realmente ele é o primeiro passo, ele te dá essa preparação, abre o caminho, testa o seu público comprador e dá uma coisa que o livro solo não dá, visibilidade. Sim. Então você vai ter outras pessoas levando o seu conteúdo para o público deles. Com certeza, assim, o Caminho do Empreendedor foi uma experiência fantástica, né? Tanto dentro da editora, lá em São Paulo, em Alphaville, então eu também quero proporcionar isso para outras pessoas. Perfeito. Então, quem pegou, pegou a dica, hein? Tá, e nós já estamos encaminhando para o fechamento do nosso podcast, esse bate-papo tão gostoso. E você deu várias dicas aqui muito importantes, trouxe muita consciência para as pessoas em relação àquela ação e como que elas podem, de fato, se posicionar. Mas eu queria que você entregasse uma chave. A chave a gente costuma falar que é aquela mensagem final, é aquilo que não pode faltar. Ela não pode sair daqui sem descobrir, sem... Tipo, se ela escutou tudo e não pegou 20%, o que seria essa frase final que você quer ser lembrada por? Não precisa ser uma frase, pode desenrolar, tá bom? Uhum, e aí eu gostaria que você olhasse pra câmera e liberasse essa chave. Difícil essa, resumindo. Mas se você ainda se pergunta todos os dias o que você tem de diferencial, o que você pode agregar na sua comunicação ou como que você vai se posicionar na internet para você vender mais, para você agregar novos resultados que você sempre sonhou, a resposta não está lá fora, ela está dentro de você. O que você tem construído dentro da sua jornada e o que você pode compartilhar para ajudar outras pessoas. Então, a solução que a sua empresa entrega, ela nasceu para ajudar alguém. E como que você pode compartilhar isso através da sua experiência? Foi uma história que você viveu? Compartilhe ela. Foi uma dor que você sentiu e naquele momento você não sabia como resolver? Compartilhe ela. Humanizar é aproximar, é trazer quem você é, os valores, as emoções, como você se importa com o outro para dentro da sua comunicação. Então, não
deixe de olhar para o que faz sentido todos os dias, o que realmente importa na sua história, e não somente quem que vai comprar o seu produto, mas sim como que você vai transformar a vida dela. E eu fecho com a sua frase de impacto, que é a seguinte: mais do que usar o poder das redes, é sobre vender com propósito. Eu acredito que quando a pessoa faz isso, os resultados são Naturais. naturais e fluidos. Muito bom. Palmas para a nossa querida Dai. Dai, gratidão. Primeiramente, parabéns pelo excelente profissional. Parece que você viveu 30 anos em 10, então você traz muita leveza, muita paz. Que você continue nessa jornada. Conte conosco para os próximos passos que virão, tá? Que você continue crescendo e alcançando cada vez mais pessoas. E muito obrigada pela sua entrega. Obrigada, editora Chave Mestre. Obrigada, Damaris, pela receptividade, pela tua alegria, né? Teus olhos brilham quando você está aqui. E é muito bom ser recebida assim. Voltarei, com certeza. Com certeza, estamos esperando você. Tem Bienal do ano que vem, tem o nosso estúdio lá na editora. O céu é o limite. O céu é o limite. Vamos ver aonde também nós vamos parar, né? Coisas também continuam acontecendo aqui por trás dos bastidores. Eita, falei demais. Por hoje é só, meus amigos. Muito obrigada a você que esteve aqui até agora. Espero que você tenha anotado, pego os insights e principalmente aplique as dicas que a Dai passou no seu negócio. Não se esqueça de seguir o perfil dela, se conecte com ela, aprenda mais, adquira esse manual, tá? E nós nos vemos no próximo episódio. Até mais!